E aí pessoas, bom, estou aqui de volta com o Athlon 200GE ou também o Ryzen 200G, como que ele é reconhecido no CPU-ID. Vocês viram que eu trouxe ontem um vídeo fazendo um update da BIOS da minha placa-mãe Colorful para funcionar o overclock no Ryzen 3500X. E aí eu tentei colocar aqui o Athlon 200GE para ver se fazia overclock, mas não deu certo. Ainda assim, ele estava mantendo-se sempre ao mesmo clock que eu já tinha pego de primeira, 3.3 GHz no máximo, e não passava disso, mas já que eu estava com ele no computador, resolvi fazer uns testes a mais em jogos, já que o primeiro teste que eu fiz ficou bem mal feito, ficou bem travado, então resolvi dar um jeito para ver se ficaria um pouco melhor, né? E até que me surpreendi com os resultados. Eu estou aqui então com o Athlon 200GE, um processador de 2 núcleos, 4 threads, uma placa-mãe da Colorful B450M HD, normalzinha, vocês já viram muito ela aqui no canal. E as memórias são aquelas memórias Asgard Lock Dual Channel 2x8 GB em 3200 MHz L16. Essa aqui eu acho que é a maior diferença do último teste, porque o último foi em estoque, então estava em 2400 MHz. Aqui já está um pouco melhor e talvez foi por isso que eu obtive melhores resultados. Vamos então aos jogos para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre esse processador. O primeiro jogo vai ser o FIFA 20, eu estou testando aqui em Full HD com o MSA em 2x e também com as qualidades gráficas no médio, mas eu acho que está bem tranquilo. Vamos ver como que ele se sai, né? Fica realmente aos 60 FPS, é claro que não está com o frame time mais bonito de todos, vocês podem ver que existem algumas variações no frame time, mas está mantendo os 60 FPS, que eu limitei, é claro, não ia tentar forçar mais do que isso com essa configuração, mas está bem ok, está tranquilo acho que para a maioria dos jogadores, né? Pelo menos para você começar a ter esse PCzinho aqui e depois você vai fazendo o upgrade nas suas peças até que você consiga um processador melhor, uma placa de vídeo melhor. Então isso aqui seria uma configuração inicial e vocês podem ver que pelo menos esses jogos mais simples, né? Como jogos de futebol e também alguns jogos que eu vou mostrar para vocês mais tarde, são jogos MOBAs e FPS, vai ficar tranquilo. No FIFA então eu consegui aqui uma utilização média do processador em 80%, lembre-se também que eu estava gravando pelo OBS, então isso reduz um pouco a capacidade do processador. A utilização de RAM no FIFA ficou em torno de 8 GB e a média de FPS eu consegui mesmo ficar em 90 com o mínimo ali em 30. Ficou bem tranquilo para jogar esse jogo. Vamos agora ao próximo, que é um jogo online que as pessoas gostam bastante também. Próximo jogo aqui é o CS Global Offensive, CSGO. Coloquei ele aqui em 1280 por 720 com as configurações gráficas no baixo. De começo eu obtive alguns travamentos no jogo. Geralmente acontece isso mesmo, talvez por conta da gravação ou por conta que o computador vai gerenciando melhor as atividades, não sei ao certo. Com esse processador aqui eu tive essa sensação. Quanto mais tempo passava, mais fluido e suave ficava o meu jogo. Então essa aqui já é uma parte da gravação que eu já estava jogando há um tempo. Está mais suave o frame time, está perfeitinho, obviamente não, mas está bem tranquilo de jogar. O uso do processador fica em torno de 60% a 80%, dependendo do caso. Conseguiu a média de 134 FPS, o que já é muito, ao meu ver. Pensei até que seria menos. Isso aqui acredito que seja por conta da memória, né? Já que eu melhorei a memória, ficou até mais tranquilo de jogar. Realmente a tecnologia Infinity Fabric da AMD faz um bom resultado aqui nesses processadores mesmo de entrada. E de restante, né? Às vezes a gente vai ter uma travada no 1% low, no 0,1% low, mas de resto eu consegui jogar bem, né? O problema mais era o jogador e não o jogo em si. Ficou tranquilo no CS Global Offensive. O próximo jogo, também aqui da Steam, da Valve, é o Dota 2. No Dota 2 eu não coloquei em 1280 por 720, eu coloquei ele em Full HD com as configurações gráficas para melhor desempenho. E embora eu estava ali com uma partida de bots, eu não vejo muita diferença da partida de bot com uma partida normal. Realmente no Dota isso aqui não vai influenciar tanto assim. E aqui no Dota eu consegui uma média de 100 FPS, então também parecido com o CSGO, ficou legal dessa forma. A utilização do processador ficou em torno de 60%, então ficou boa até. Caso tenha algum local onde tenha mais detalhes, uma teamfight,
vai ficar tranquilo também porque a utilização do processador está baixa, não está muito elevada. O FPS 1% low e 0,1% low também estavam tranquilos, não deu uma queda muito grande, então também o nosso Dota ficou tranquilo de jogar. E também seria o mesmo caso, por exemplo, do League of Legends, também ficaria ali basicamente na mesma quantidade de FPS, talvez até um pouco mais, porque eu acho que o Dota é um pouco mais pesado, né, do que o League of Legends. Então, se rodou aqui no Dota, também rodaria League of Legends ou outro MOBA que tem ali um desempenho parecido, né? Acho que a maioria vai ter sim. Então, pelo menos Dota tá tranquilo também. Vindo agora para os FPS novamente, tenho aqui o Valorant, aquele jogo novo, né? Eu estou aqui utilizando em Full HD com as qualidades gráficas no baixo. Assim, eu já consegui uma taxa bacana de FPS. Também o mesmo caso do CS Global Offensive, no começo estava travando um pouco, mas depois de uns 2, 3 minutos jogando, já ficou mais estável o jogo, o sistema. A utilização do processador estava um pouco maior do que estávamos vendo no Dota, por exemplo, mas ficou parecido também com o do CSGO. Ficou em torno de 70% a 86%. A média de FPS ficou ali em 112, muito boa também. Outra coisa que eu percebi é que, vez ou outra, vai dar uma travadinha maior, assim também como no CSGO, não foi tanto assim no Dota, mas nesses dois jogos sim. Então o 0,1% low e o 0,1% low ficou ali bem baixo, né? Mas no geral, se você for ali pegar todas as médias, ficou bem tranquilo também de jogar nessa configuração gráfica que eu fiz, que estava no baixo. Acredito que muitas pessoas vão colocar a mesma qualidade gráfica no baixo, porque aumenta a quantidade de FPS em game, e isso vai gerar ali um delay menor. Então, também Valorant, achei tranquilo essa configuração que eu fiz. Próximo jogo que também é bem leve, né? Ele vem com esse intuito, é o PUBG Lite. Aqui eu coloquei ele em Full HD com as qualidades gráficas no Ultra. Ainda assim você consegue uma média de FPS bem legal, ficou ali em torno de 80, 90. Se eu colocasse no baixo, ficaria bem mais acima, né? Ficaria em torno de uns 100, 120 FPS, do mesmo jeito que ficou o CSGO, do mesmo jeito que ficou o Valorant. Mas eu deixei dessa configuração mesmo. Aqui, vez ou outra, trava mais também. Essas travadas que eu estou falando é um spike. Quando você vê ele no frame time, que está tudo certo, e de repente dá um spike ali, dá uma subida e já uma descida, aquela ali eu considero com a travada que pode te prejudicar no gameplay, mas essas travadas não são uma constante. É vez ou outra e vale lembrar novamente que eu estava gravando, então a gente tem que relevar isso também. O uso aqui do processador ficou um pouco menor do que os outros FPS, ficou em torno de 69% a 74%, bem tranquilo aqui, e o resto também tranquilo de jogar, pelo menos assim, para pessoa iniciante, para quem não está esperando muito, para quem está pegando só um PC, para você vai se acostumando, depois você vai melhorando, né? Eu acho que se você está acostumado já com a configuração ali mais top, ou pelo menos um processador, um computador mais mediano, aí você vai sentir uma diferença maior, obviamente. Mas para quem está saindo ali de um 775, de um i3 de segunda ou terceira geração, eu acho que está bem tranquilo dessa forma que eu estou mostrando para vocês. E o último jogo é o PUBG. Aqui é o PUBG da Steam. Eu coloquei ele aqui, na verdade não tem como mudar muito, né? Tá meio que em Full HD, com as qualidades gráficas não muito baixas, somente a suavização e a distância de visão que estão no médio. Mas, embora a resolução seja Full HD, ele está em 70% da escala de renderização. Quer dizer que eu não estou mesmo jogando em Full HD igual eu estava jogando em outros jogos. Eu estou jogando 70% do que seria o Full HD. Isso daria mais ou menos uns 720p, 750p, alguma coisa assim pelos cálculos que eu fiz. Aqui ficou bem mais ou menos de jogar, tenho que admitir que não ficou aquele primor, né? E eu não sabia mais o que eu poderia mudar, já que a maioria das coisas estão no baixo, eu deixei ali uma suavização e um alcance de visão um pouco maior. E a média de FPS que eu consegui foi cerca de 70 FPS, mais ou menos isso. E já também aqui você pode ver ali aqui no gráfico do frame time, teve bastante spike, diferente dos outros jogos, aqui travou mais. Então, dos jogos que eu testei, esses jogos comuns aqui, realmente o PUBG da Steam não é o mais acolhedor para esse processador aqui, a Vega 3. Embora dê para jogar, como vocês estão vendo, né? Não fica assim um jogo mais suave, por exemplo, do que eu vi no CSGO, do que eu vi no Valorant.
nos outros jogos que eu mostrei, até no PUBG Lite, né, ficou bem mais tranquilo de jogar do que no PUBG da Steam. Mas dá, né? Pelo menos para você começar ali, depois você vai melhorando o seu PC. Por enquanto ficaria ok, mas não fica tão bom quanto os outros ficaram. Os outros eu jogaria tranquilamente, esse aqui eu acho que eu poderia passar um pouco mais de raiva. Eu já não gosto tanto assim do jogo, e aí travando um pouco mais assim, não ficaria tão legal de jogar competitivamente ou para você aprender mais, né? E é basicamente esse o vídeo de hoje. Eu só queria mostrar para vocês mesmo uma atualização desse processador aqui. Na verdade eu queria mostrar para vocês o processador em overclock, que deve ficar com desempenho melhor, né? O Enois, né, ele está testando, o Alex, ele testa esse processador aqui em overclock. Infelizmente eu não consigo. Deve ser algum problema com a minha placa-mãe, com a BIOS dela. Algumas placas-mães têm uma BIOS aí que deu para fazer o overclock, embora não seja a intenção da AMD que haja overclock nele. Com algumas placas-mães você consegue sim, mas no meu caso aqui não obtive sucesso. E talvez você esteja perguntando aí sobre o Warzone. Eu tentei rodar o Warzone, só que esse jogo está muito chato. Sinceramente, toda vez que eu abro ele tem uma atualização de 30 GB. Eu não consigo fazer basicamente conteúdo com ele, porque toda vez que eu abro o jogo, 30, 40 GB de atualização, e isso, sei lá, a cada 5 dias. Então não rolou o Warzone hoje por conta disso, mas espero que vocês tenham gostado pelo menos dos resultados que eu mostrei aí. Infelizmente não tem aqui para vocês verem em overclock, mas pelo menos tem com memória RAM um pouco melhor do que no primeiro vídeo que eu trouxe. Se vocês quiserem ver mais conteúdo desse processador aqui em overclock, aí você vê lá no Enois Games, porque ele tem trazido várias vezes esse processador aqui em vários jogos diferentes. Mas é isso, pessoas, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau!